Olá! A aula de hoje é uma revisão dos conteúdos do quarto bimestre. Então, preste muita atenção, combinado? No comecinho do bimestre, nós conversamos sobre mudanças. Assim como nós, o ambiente também passa por mudanças. Por exemplo, olhem essa foto aqui que vai aparecer. Essa foto é da nossa cidade, de Paranaguá, antigamente. Agora, essa outra foto é de Paranaguá hoje em dia. As mudanças que ocorreram foram mudanças boas. A cidade está mais iluminada, mais colorida, tem mais pessoas. Agora, olhem essa foto aqui. Essa foto é do Rio Tietê, lá em São Paulo. Agora, essa outra foto é também do Rio Tietê, mas olha a diferença, essa mudança não foi boa. Nem todas as mudanças que acontecem ao longo do tempo são mudanças boas. Algumas ações nossas não contribuem para o bem da humanidade e do planeta. No entanto, boas atitudes sempre colaboram para que o mundo se torne um lugar cada vez melhor para vivermos. Então, para que as mudanças sejam boas, é preciso que nós façamos nossa parte também, que a gente mantenha o ambiente limpo, cuide. Então, fazendo nossa parte, se todo mundo fizer a sua parte, as mudanças podem ser boas. Outro assunto que estudamos foi sobre alguns instrumentos que marcam o tempo. Ao longo da história, o ser humano, ele sentiu necessidade de marcar a passagem do tempo. Então, ele criou diferentes instrumentos que possibilitam essa contagem e o registro do tempo. Um desses instrumentos é o relógio. Aqui eu tenho um relógio comigo. Mas será que o relógio foi sempre desse jeito aqui? Não, Tem uma história. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a história do relógio. Houve o tempo do relógio solar, quando a natureza ajudava o ser humano a se orientar durante o dia. Então, a pessoa estava lá e olhava para o sol e falava: o sol está nessa posição, então é tal hora. Era assim. Depois houve um tempo em que os seres humanos contavam o tempo necessário para realizar determinadas tarefas. E nessa época era usada a ampulheta. A ampulheta, você sabe, tem uma fotinha aqui da ampulheta. A ampulheta ela era usada como uma espécie de cronômetro. Também houve o tempo dos sinos da igreja, em que os toques do sino da igreja determinavam o início, o fim e as pausas de trabalho e também marcava a hora de ir à igreja. E houve também o tempo dos relógios mecânicos, que foram usados para contar as horas, os minutos e os segundos. E o tempo passou a ser contado por máquinas feitas pelo ser humano. Em todo o mundo, especialmente nas cidades grandes, os relógios passaram a determinar o tempo das pessoas. Então, essa foi a história do relógio. Relógio solar, ampulheta, os sinos, os relógios mecânicos e até que chegou, nesse tipo de relógio. Hoje temos relógio no celular, Então, essa foi a história do relógio. Outro instrumento que marca o tempo é o calendário. Eu tenho um calendário aqui comigo, Os primeiros calendários, eles foram elaborados a partir da necessidade humana de marcar os períodos de colheitas e de plantio e de colheitas. As pessoas daquela época, elas observavam os fenômenos da natureza, como as chuvas secas, frio, calor, a lua. E eles começaram a perceber que esses eventos, que esses fenômenos da natureza, eles se repetiam após intervalos de tempo semelhantes. Então começaram a contar o tempo da seguinte forma: a semana começou a ser contada de acordo com a fase da lua, que a fase da lua demora de
7 a 8 dias. Então a semana começou a ser marcada de 7 em 7 dias. E o mês, conforme o ciclo completo das fases da Lua, que a duração do ciclo é de 29 dias e meio. Então, por isso que o mês tem 29 dias, tem 30 dias ou 31 dias. E o ano, ele é constituído de 365 dias, distribuídos em 12 meses. Alguns meses têm 31 dias e outros têm 30 dias, como o mês de novembro tem 30 dias. Fevereiro tem 28 dias, porém, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro ganha um dia a mais e ele passa a ter 29 dias. Quando isso acontece, nós chamamos de ano bissexto. Você pode olhar no calendário da sua casa ou no calendário no celular, na internet, e olhem lá quantos meses o mês de fevereiro teve esse ano. Sim, teve 29 dias. Isso quer dizer que esse ano foi um ano bissexto. Quando o mês de fevereiro ganha um dia a mais, esse ano é chamado de ano bissexto. E isso ocorre em 4 anos, certo? Outro instrumento que nós podemos marcar o tempo é a agenda. Você tem uma agenda aí, né, que você ganha todo. Começo do ano eu também ganho. Essa aqui foi a minha desse ano. A agenda, ela apresenta os dias, os meses do ano em que estamos, além de lembretes de datas comemorativas e feriados. As pessoas, elas costumam utilizar a agenda para organizar o próprio tempo, lembrar de compromissos, marcados, datas e outros acontecimentos significativos. Então, para isso que serve a agenda. Vamos falar um pouquinho sobre o uso de instrumentos e ferramentas. Antigamente, os principais instrumentos usados eram machados, enxadas, facas e moedores de grãos. Esses instrumentos eram feitos de pedra. Mas o tempo foi passando e diferentes tipos de metais foram descobertos. Quando o ferro foi descoberto, foram criados diversos instrumentos e ferramentas. Porém, eles perceberam um problema com o ferro. O ferro, ele é um metal pesado e quando ele entra em contato com o ar e com a água, ele começa a se desfazer. E forma-se aquilo que chamamos de ferrugem. Então, eles viram que o ferro não era tão bom assim para fazer os instrumentos. Tempos depois, foram descobertos outros metais mais leves e resistentes, como o aço inox, por exemplo. As panelas, hoje em dia, são feitas, né, de aço inox. Agora nós vamos falar sobre eletricidade e instrumentos. Bom, desde a descoberta da eletricidade e do seu uso na iluminação e no funcionamento de variados aparelhos, a vida urbana se tornou muito mais prática, certo? Porque antigamente, né? Imagina, antigamente não tinha luz. Como é que as pessoas cozinhavam? Como é que as pessoas guardavam as coisas na geladeira? Né? Eu acho que era bem difícil, mas elas arranjavam um jeito. Lá no livro de vocês tem um exemplo, lá na página 62. Primeiro, as pessoas usavam o quê? A vela. Então, a vela que servia para iluminar. Depois, um tempo, veio o lampião, né? E depois veio a lâmpada elétrica. Assim aconteceu com a geladeira também. Primeiro, eles guardavam as coisas em conservas em vidro. Depois veio uma geladeira a querosene. E por último, a geladeira elétrica, a geladeira que nós conhecemos. Eu tenho aqui comigo uma máquina de costura moderna de hoje em dia, tá? Vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho, que ela é um pouquinho pesada. Ó. Essa aqui, ó, é uma máquina de costura moderna. Foi comprada esses dias até. Viram? Mas antigamente a máquina não era assim, né? A máquina, ela tinha um pedalzinho lá, um pedal no pé,
e tinha que fazer assim, e rodar. Ai, olha, era bem... Eu achava legal, porque a minha avó tinha uma máquina dessa. A professora vai deixar uma foto aqui pra vocês verem como era. Então as coisas foram o quê? Elas foram se modernizando com o tempo. O fogão, antes era fogão a lenha, tem até fogão a lenha ainda, né, hoje em dia. Mas as pessoas faziam fogueiras para fazer a comida. Acreditam? Então, né, a energia elétrica, ela trouxe muitos benefícios para a sociedade. E a comunicação na história? Antigamente também, né, como que as pessoas faziam para se comunicar? Será que elas pegavam o celular, ligavam, mandavam mensagem? Não, né? Antigamente era usada a carta. Mas antes disso, tinha os pombos correios. Eles eram utilizados para levar mensagem às pessoas que estavam em lugares diferentes. As mensagens eram amarradas em um dos pés ou na barriga das aves. Imagina você tá na sua casa e de repente chega um pombo com uma carta para você. Legal, né? Também tinha os mensageiros a cavalo. Eles também faziam esse trabalho. Muitas vezes eles viajavam vários dias para entregar uma carta. Aí veio o correio. Em 1663, o correio foi instituído no Brasil. As correspondências eram entregues por escravos, bandeirantes e tropeiros, enquanto transportavam cargas ou levavam o gado de um lugar para o outro. Então daí foi constituído o correio, e quem fazia essas entregas da carta eram os escravos, os tropeiros, os bandeirantes, né? E eles faziam esse trabalho enquanto eles levavam o gado de uma cidade para outra ou quando levavam cargas. A partir de 1835, os Correios passaram a contar com funcionários responsáveis pela entrega de correspondências, que são chamados os carteiros. Aí tem o transporte aéreo também. Ele foi iniciado aqui no Brasil em 1927. Então, aí diminuiu, né, o tempo de entrega de carta, porque imagina eu mandar uma carta lá para o Chile. Demoraria muito tempo. Hoje em dia essa carta vai de avião. E atualmente nós podemos utilizar os serviços dos Correios para enviar correspondências, encomendas a todos os países de modo rápido e eficaz. E os meios de comunicação? Há cerca de 180 anos, a carta, como nós já vimos, era a única forma de comunicação entre as pessoas distantes. E os meios de comunicação não eram rápidos como os de hoje em dia. Em 1837, Samuel Morse criou um código que possibilitou o envio de mensagens através de fios. A partir disso foram inventados outros meios de comunicação, como o telefone, o rádio e a televisão. O telefone chegou aqui no Brasil em 1905 e a televisão em 1950. Porém, durante vários anos, poucas famílias tinham condições financeiras de ter acesso a esses aparelhos, pois eles eram muito caros. Hoje em dia, né, praticamente quase todo mundo tem acesso a celular, a internet, mas antigamente não era assim. Antigamente era só as pessoas que tinham mais dinheiro que tinham acesso ao telefone, à televisão, ao rádio. Nem todos tinham acesso. E nos dias de hoje, né, os meios de comunicação estão aí, né, para nos ajudar, certo? Ainda mais nessa época de pandemia. Imagina, se não tivesse internet, celular, computador, como que nós íamos estar assim, ó? Eu fazendo vídeo pra vocês mandando atividade pra professora, né? Então os meios de comunicação nos ajudam muito, mas nem tudo é tão maravilhoso assim.
também tem a parte que não é tão boa dos meios de comunicação. Então, quais será que são os prejuízos da televisão? A televisão. Quais são os benefícios e quais são os prejuízos da televisão? Os benefícios. Ela nos ajuda a nos manter informados. Também a gente se diverte vendo um filme legal, um programa legal. Mas os prejuízos? Os prejuízos são ficar muito tempo em frente à televisão, programas que não são bons, que não agregam nada para nós, certo? Celular também, quais são os benefícios? Os benefícios são que nós podemos nos comunicar muito rápido com as pessoas, também podemos nos informar através do celular, mas também a parte ruim é ficar muito tempo, às vezes, né, conversar com uma pessoa que você não conhece. E o computador, também a mesma coisa, tem a parte boa e a parte não tão boa, tem que cuidar do tempo, cuidar dos sites que entra, certo? E nossa revisão foi isso. Tem bastante coisinhas, né? Mas tenho certeza que você lembrou de tudo e que quando for fazer a sua revisão vai estar tudo aqui, ó, bem fresquinho na sua mente, tá? Muitos beijinhos e tchau!